A dor não avisa quando chega. Ela entra pela porta da frente com os pés sujos, arrasta móveis, derruba quadros, faz bagunça no silêncio. Eu sempre acreditei que as feridas mais profundas viessem das traições de amores românticos, que o coração partido fosse resultado de promessas quebradas entre homens e mulheres. Passei metade da minha vida ouvindo histórias de corações partidos, de maridos infiéis, de mulheres abandonadas, de relacionamentos que ruíam como castelos de areia diante da maré imprevisível da vida. Mas ninguém me contou que a dor mais aguda, mais dilacerante, a ferida mais cruel, é a traição de quem a gente mais ama no mundo, aquela vida que saiu de dentro da gente, que a gente embalou no peito, que a gente jurou proteger. Nunca me disseram que um filho também podia destruir. Eu me chamo Elisa Moura. Tenho 47 anos. Trabalho num escritório de contabilidade. E esta é a história de como enfrentei 2 traições. Uma do meu marido, outra da minha própria filha. E como precisei reconstruir minha alma 2 vezes. Primeiro, quando descobri a mentira na boca do homem que eu amei. Depois, quando percebi que a pessoa que carregou a mentira foi a minha própria filha. Esta é a história de como a verdade destruiu tudo o que eu conhecia, mas ainda assim me deu a chance de reconstruir uma versão melhor de mim mesma. Segredos guardados por amor, medo, raiva ou desespero podem virar pontes ou abismos. Aprendi, da pior forma, que coragem não é não sentir dor, é atravessá-la inteira. Porque mesmo quando tudo parece perdido, quando o sangue lateja com o gosto metálico da mágoa, quando a alma grita, há recomeços escondidos nos cantos escuros da vida. O perdão pode ser um renascimento, lento, doloroso, imperfeito, mas possível. E foi assim que descobri que perdão não é esquecer, é escolher viver. O inverno daquele ano parecia ter chegado mais cedo, invadindo a casa antes mesmo das baixas temperaturas. Havia uma frieza que eu não sabia nomear, mas sentia no ar, principalmente nas manhãs, quando a luz branca entrava pelas janelas de vidro da cozinha. A casa naquela manhã parecia suspensa no ar. Havia um silêncio pesado que eu só percebi anos depois como prenúncio. Eu havia acordado com uma sensação estranha, um mal-estar, uma inquietação que roçava a minha pele como se eu tivesse esquecido de fazer algo importante, algo que eu não sabia o que era. Atravessar a cozinha naquele dia pareceu caminhar dentro de um sonho desconfortável. Maldigo até hoje a minha capacidade de ignorar sinais, mas continuei meu ritual de sempre. Preparar café, arrumar a mesa, colocar as frutas na travessa de cerâmica azul que ganhei no meu casamento. Chamei minha filha, Marina, de 17 anos, como sempre fazia. Marina, filha, o café tá pronto. Chamei da escada. Nenhuma resposta. Até aí, nada de novo. Marina sempre fora introspectiva. Uma jovem intensa, inteligente, mas com aquela sombra na alma que só agora, olhando para trás, eu percebo que vinha crescendo silenciosa. Quando ela finalmente apareceu, veio com uma expressão estranha que eu não reconhecia. Os olhos estavam marcados por noites mal dormidas e o cabelo preso num coque apressado. Marina sempre fora intensa, mas havia uma inquietação nova nela, uma sombra úmida, uma urgência sem nome. Sentou-se sem me olhar, apenas mexendo no celular. Foi aí que notei a primeira rachadura, uma vibração estranha, um nervosismo contido, um sorriso mínimo que escapou na direção da tela, não de mim. Sentei-me à mesa observando sua forma de segurar o celular. Nunca tinha visto minha filha digitar com tanta velocidade. Os reflexos da tela iluminavam o rosto dela por um ângulo que me fez sentir distante. Com quem você fala tanto? Perguntei, tentando soar casual. Com ninguém importante, me respondeu, seca, sem hesitar. Ninguém importante. Repeti mentalmente. Essa frase, pequena e aparentemente trivial, mais tarde se tornaria a corda que eu puxaria para desmontar toda a minha vida. Mas eu não sabia disso. Ainda não. Aquela frase voltaria a me assombrar depois. Ela não me olhou. Bebeu o café sem tocar na comida, e antes mesmo de terminar,
Levantou-se. Mãe, preciso sair mais cedo hoje. Trabalho de grupo. Marina não mentia, ou não costumava mentir. Mas algo no tom, algo na forma como ela segurava a mochila, algo não estava certo. Trabalho de grupo com quem? Perguntei. Foi aí que ela hesitou. Um atraso de segundos, mas um atraso enorme para uma mãe, com a Júlia e o pessoal. Desviou o olhar. Uma mentira pequena é uma rachadura. Uma rachadura oculta uma fenda. E fendas escondem abismos. Naquele dia, antes de ela sair pela porta, tive o impulso de segurá-la pelo braço e dizer: Filha, se algo estiver acontecendo, pode me contar. Mas eu não disse. E deveria ter dito. Fiquei ali, parada, ouvindo o clique da porta e sentindo que alguma coisa tinha escapado. Alguma coisa que, quando eu percebesse, já seria tarde demais. Saí para o trabalho pensativa e preocupada. Quando Marina entrou na adolescência, pensei que as mudanças fossem apenas parte do processo. Humor instável, portas batendo, silêncios longos. Tudo fazia parte do pacote que eu me preparei para enfrentar como mãe. Mas havia algo diferente nos últimos meses. Uma mistura de rebeldia com medo. Sim, medo. Percebi isso muito antes, mas só entendi depois que toda a verdade explodiu. Ela chegava sempre atrasada. Sua roupa mudara. Antes parecia indiferente à moda. Agora estava sempre impecável, arrumada demais para alguém que dizia não se importar com a aparência. E havia mensagens demais no celular. Notificações demais. Sorrisos escondidos. Eu tentava não invadir sua privacidade. Prometi a mim mesma criar uma filha livre, com espaço para respirar, errar, viver. Mas quando a distância começa a doer mais do que a ausência, o instinto grita. Certa noite, acordei no meio da madrugada para beber água e encontrei Marina no sofá, com o rosto iluminado pela tela do celular. Ela digitava freneticamente, mordendo o lábio. Parecia talvez apaixonada? Aflita? Culpada? Filha. Minha voz sobressaltou ambas. Ela escondeu o celular tão rápido que parecia ter sido queimada. Mãe, que susto. Eu só estava vendo coisas da escola. Talvez outra mãe acreditasse. Eu não. Às 3 da manhã? Perguntei. Ela engoliu seco. Não consegui dormir. O olhar dela fugiu do meu. E quando voltava, havia um brilho que não era luz de tela. Era remorso. Queria perguntar. Queria exigir a verdade. Queria sacudir aquela menina e pedir que me contasse o que estava acontecendo. Mas eu apenas disse: Vai dormir, Marina. Amanhã a gente conversa. Só que esse amanhã nunca veio. O casamento já vinha cambaleando, mas eu estava tão ocupada tentando ser mãe que deixei de ser esposa. Meu marido, Renato, era o tipo de homem que se escondia atrás da rotina. Trabalhava muito, chegava cansado, evitava conversas difíceis. E eu evitava causar problemas. Mas havia detalhes que não se camuflam. Perfume diferente na camisa. O celular sempre virado para baixo. Mensagens recebidas tarde da noite. Reuniões que se multiplicavam de repente. Eu ainda não sabia que a traição começava ali. Silenciosa, rasteira, como uma infiltração. E nesse mesmo período, Marina e Renato começaram a discutir mais. Pequenas faíscas no começo. Você não vai me controlar, ela gritava. Eu sou seu pai. Ele respondia como se isso bastasse. Certo dia, ouvi os dois discutindo de portas fechadas. Marina, isso não pode continuar, Renato disse com a voz carregada de raiva e medo. Você não manda em mim. Ela tremia. Eu estou tentando te proteger. Mentira. Você está tentando proteger você mesmo. Depois passos rápidos. A porta bate. Silêncio. Eu saí do corredor apressada, mas Marina passou por mim como um raio, com os olhos cheios de lágrimas. Filha, o que houve? Ela apenas sussurrou. Eu odeio ele. E antes que eu pudesse reagir, completou. E eu também estou começando a te odiar. Foi como levar um golpe na alma. Marina, por quê?
Ela parou na escada, virou-se devagar, e a expressão que vi no rosto dela eu jamais esquecerei. Era culpa, era dor, era raiva, era cansaço, mas também havia algo mais profundo, algo que eu só compreenderia muito mais tarde. Medo de me perder. Desculpa, mãe, ela murmurou, mas não sustentou o olhar. Eu não posso te explicar agora. E subiu. Aquele "não posso te explicar" foi o primeiro aviso de que minha vida estava prestes a ruir. Porque ali, bem diante de mim, minha filha escondia um segredo grande demais para uma jovem carregar. Grande demais para que eu sobrevivesse intacta quando descobrisse. A traição não acontece de uma vez só. Ela começa pequena, quase invisível, como uma rachadura fina no vidro. Você olha, acha que é reflexo, ignora. Aí, um dia, a rachadura vira fissura. Depois, um estalo. Depois, o vidro inteiro desaba na sua mão. Foi mais ou menos assim com Renato. Eu me lembro exatamente do dia em que notei que algo havia mudado entre nós. Não foi um perfume estranho, nem uma mensagem suspeita. Foi o jeito como ele não me olhou. Ele chegou tarde naquela noite por volta das 11. Eu estava na sala, lendo um livro que já nem fazia sentido, porque eu só esperava o som da chave na porta. Quando Renato entrou, não sorriu. Não veio me beijar. Não tirou os sapatos apressadamente como sempre fazia. Ele parou no meio da sala, olhou ao redor como se estivesse analisando um território desconhecido e disse apenas: "Oi". O tom era seco, como o de um colega de trabalho, não de um marido. "Oi, está tudo bem?" perguntei. "Só estou cansado", disse, mas não sentou ao meu lado. Sentou na poltrona ao lado, a que ele nunca usava. Ali, naquele gesto banal, meu coração soube antes da minha cabeça. A partir desse dia, Renato começou a desaparecer em intervalos. Reuniões prolongadas, viagens de trabalho que surgiam de repente, ligações que ele atendia sussurrando, saindo da sala, trancando a porta. O mais doloroso? Ele começou a me tratar como se eu fosse algo transparente. Quando eu falava, ele respondia com monossílabos. Quando eu tocava seu braço, ele se afastava de forma quase imperceptível, mas se afastava. Quando eu desabafava, ele dizia: "Você está exagerando, Elisa. Eu pensei estar ficando louca." Até que um dia, no final da tarde, encontrei o que não deveria. Eu estava recolhendo roupas do cesto de lavanderia quando percebi uma camisa dele com um cheiro que não era meu nem nosso. Era doce, feminino, um perfume caro. Segurei a camisa por minutos, tentando organizar a enxurrada de memórias, hipóteses, justificativas. Quem era? Há quanto tempo? Por quê? O que mais doeu foi perceber que aquele cheiro não estava só na camisa. Ele estava no banco do passageiro do carro. Estava na toalha do banheiro. Estava no ar do quarto. A traição já morava dentro de casa. E eu? Eu era a última a saber. Decidi confrontá-lo. Esperei ele chegar. O relógio marcava 22h14, quando a chave virou na fechadura. "Renato, a gente precisa conversar", falei, antes que ele tivesse tempo de largar a pasta. Ele me olhou com um cansaço artificial, aquele tipo que homens usam para fugir de conversas difíceis. "Agora não, Elisa. Hoje não. Agora sim." Minha voz saiu firme. "Você está me traindo?" Ele empalideceu. Não de culpa, mas de susto. Como se não esperasse que eu tivesse coragem de perguntar. Como se estivesse confortável demais na mentira. "Elisa, por favor, não começa." Não começa. A frase que homens culpados usam quando querem que você se cale. Quando querem te fazer parecer histérica. Mas eu repeti: "A outra mulher?" Renato desviou o olhar. E naquele micro instante, a verdade veio inteira, crua, sufocante. "Tem", ele disse por fim. E assim, com uma palavra, uma única, meu casamento de 20 anos se dissolveu. Eu tremi. Não chorei. Não gritei. Não desmoronei. A dor era tão grande, tão densa, tão afiada, que anestesiava. "Quem é?" perguntei, tentando manter o controle.
Renato abriu a boca, fechou, abriu de novo. Procurava palavras como quem procura uma corda para não se afogar. Mas então, o que ele disse a seguir fez o chão virar lama. Não posso dizer. Vai piorar tudo. Piorar tudo. Eu não fazia ideia do pesadelo escondido atrás dessas palavras. Não ainda. Dias depois da confissão de Renato, eu estava emocionalmente esgotada. Não conseguia comer, dormir, pensar. Vivia uma rotina automática, como se meu corpo estivesse presente, mas minha alma tivesse saído para respirar. Marina percebeu, mas ao invés de se aproximar, ela ficou mais distante, mais defensiva, mais irritada. Eu não imaginava que aquilo era culpa. Culpa por algo muito maior do que eu poderia compreender. Naquela noite, a casa exalava uma tensão tão forte que parecia elétrica. Qualquer movimento provocava faíscas invisíveis. Renato estava trancado no escritório. Marina no quarto. Eu tentei chamá-la para jantar. Filha, vamos comer? Não quero, respondeu Marina. Você não comeu nada hoje. Eu disse que não quero, mãe. Para de controlar tudo. Ela desceu as escadas com os olhos vermelhos, respirando rápido, como se estivesse prestes a explodir ou desmoronar. Marina, o que está acontecendo? Perguntei, aproximando-me com cuidado. Ela recuou como se eu fosse fogo. Não chega perto de mim. Filha, por favor, eu estou sofrendo, mas eu preciso entender. Entender? Ela riu com um nervosismo doentio. Você não entende nada. Nunca entendeu. Você vive nesse mundo perfeito, fingindo que tudo é lindo e controlado. Mas você não vê nada, mãe. Nada. As palavras eram facas. Se você sabe de algo, me diga. Eu preciso da verdade. Marina parou no meio da sala. Segurou a cabeça com as duas mãos. Eu não posso, mãe. A voz dela quebrou. Se eu falar, tudo vai piorar. Meu coração congelou. Marina, você sabe quem é a mulher do seu pai? Ela arregalou os olhos. 1 segundo. 2. 3. O silêncio deu a resposta. Marina, você sabia? Ela começou a chorar. Foi um choro desesperado, histérico, sufocado. Mãe, eu tentei. Eu juro que tentei. Ela soluçava. Mas eu errei tanto, tanto. O que você fez, filha? E então, ela falou. E a minha alma se partiu. A mulher, aquela mulher, eu apresentei ela para o papai. O ar saiu dos meus pulmões. O mundo rodou. Como assim, Marina? Minha voz mal saía. Você a apresentou? Eu não sabia que eles iam dizer entre soluços. Eu só queria que ele me entendesse, que ele me visse, que alguém fizesse ele parar de brigar comigo. Meu corpo gelado, meu rosto queimando. Quem é ela? Perguntei. Marina. Quem é essa mulher? Marina hesitou. Engoliu o pranto e respondeu. É minha professora. O chão desapareceu. Sua professora? Eu mal conseguia falar. Eu contei para ela das nossas brigas. Eu contei que o papai me pressionava. Ela disse que podia ajudar, conversar com ele, orientá-lo. Eu acreditei. Marina gritava, desesperada. Eu juro que acreditei. As palavras dela vinham como facadas, uma após a outra, sem trégua. E eles começaram a se falar pelas minhas costas. Ela continuou quebrada. Primeiro sobre mim, depois falavam sobre eles mesmos. Eu não conseguia respirar. Regressei um passo, depois outro. Então você foi o elo entre eles? Minha voz saiu num sussurro assombrado. Mãe, eu juro. Eu nunca imaginei que o papai, que ela, que eles... Ela agora chorava convulsivamente. A culpa é minha, mãe. Eu estraguei tudo. E foi ali, naquela sala, naquela noite, que percebi. Não era só o meu marido que tinha me traído. Minha filha também tinha. Mesmo que sem intenção. Mesmo que por desespero. Mesmo que por imaturidade. A dor. A dor daquele momento. Não existe palavra que alcance. Eu desabei. E pela primeira vez na vida, minha filha não veio me segurar.
Ela correu para o quarto. Trancou-se. E eu ouvi seu choro até dormir no chão da sala, sozinha. Eu sempre imaginei que o fundo do poço fosse um ponto, um limite, uma linha final. Mas descobri que o fundo do poço tem subsolos. E cada vez que você acha que chegou ao fim, ainda existe mais uma queda. Nos dias seguintes à revelação, a casa virou um campo minado. Renato evitava qualquer contato. Marina fugia de mim. Eu mal conseguia levantar da cama. Eu não comia, não falava, não sentia. Só existia. Um corpo sem alma. A culpa me corroía. Como não percebi? Como deixei minha filha carregar algo tão grande sozinha? Como permiti que meu casamento deteriorasse ao ponto de ela buscar apoio em alguém de fora? E mais, como uma professora, uma adulta, teve coragem de se aproximar do meu marido? De usar minha filha como ponte? De se meter em nossa vida como um predador? Eu me senti fraca, ridícula, ingênua. Certa tarde, ao abrir a porta do quarto para tentar falar com Marina, encontrei a cama dela vazia e uma mochila faltando. Meu coração gelou. Marina? Chamei pela casa. Marina? Nenhuma resposta. Encontrei apenas um bilhete, escrito com pressa. Mãe, eu preciso pensar. Eu não sei como te olhar agora, mas eu volto. Me desculpa. Eu te amo. Eu caí de joelhos no chão. O poço tinha mais um andar. Dias depois, que pareceram séculos, recebi uma mensagem da escola. Da diretora, pedindo para que eu fosse imediatamente. E foi naquele escritório, com cheiro de papel e desinfetante, que descobri que a verdade era ainda pior. Muito pior, muito mais destrutiva, e que a traição não tinha acabado. Quando recebi a ligação da diretora, senti o estômago rasgar por dentro. Senhora Elisa, precisamos conversar pessoalmente. É urgente. Aconteceu algo com a Marina? Perguntei, já tonta. Prefiro explicar quando chegar. Nenhuma mãe escuta isso sem sentir as pernas tremerem. Cheguei à escola com o coração batendo como um punho fechado. A secretária pediu que eu aguardasse na sala da diretoria. O corredor parecia mais longo, mais frio, mais estreito do que eu lembrava. Quando a diretora entrou, fechou a porta devagar. Elisa, sente-se, por favor. A voz dela era cuidadosa demais. Eu não sentei. Queria a verdade de pé, do jeito cru e direto. É sobre a minha filha? Ela hesitou. É também sobre a professora Clarice. Meu sangue congelou. A professora, a mulher que Marina havia levado até meu marido. A mulher que estava envolvida na traição. O que tem ela? Perguntei, com a garganta ardendo. A diretora puxou um envelope pardo. Dentro dele havia relatórios, queixas, depoimentos. Recebemos denúncias. A professora Clarice vinha se envolvendo emocionalmente com alguns alunos, ultrapassando limites. E segundo o que apuramos, ela estava mantendo contato, particularmente próximo com Marina. O mundo parou. Como assim próximo? Minha voz saiu áspera. A diretora suspirou. Marina vinha sendo aconselhada, orientada e, infelizmente, manipulada. Clarice se apresentava como uma espécie de confidente. E isso ultrapassou qualquer limite aceitável para uma professora. Meu coração acelerou tanto que tive medo de desmaiar. O que ela fez com a minha filha? Ela incentivou brigas na sua família. A diretora colocou o relatório em minha mão. Incentivou conflitos. Separação. Disse a Marina que você era autoritária, que seu marido era agressivo, que a única forma de crescer era se afastar da família. Eu arregalei os olhos. Isso é absurdo. Marina nunca disse nada disso. Porque ela acreditou que estava sendo ouvida por alguém que a entendia. A diretora abaixou a voz. Marina estava vulnerável. E Clarice se aproveitou disso. Meu corpo inteiro tremeu. Clarice a incentivou a se aproximar do pai? Perguntei, já sabendo a resposta. Mais do que isso.
A diretora respirou fundo. Ela forçou situações para estar perto dele. Pedia a Marina fotos da rotina de vocês. Comentava sobre o casamento. Sugeriu que o pai dela parecia muito sozinho e que talvez fosse bom ter alguém para conversar. O chão quis me engolir. Meu Deus, sussurrei. Elisa, isso não é só antiético, é criminoso. A professora Clarice foi afastada imediatamente. A investigação vai seguir, mas precisamos tomar uma decisão sobre Marina. Marina está aqui? Perguntei, tomada por um medo infantil. Não. Ela saiu ontem antes do fim das aulas. Não voltou hoje. E nos preocupamos com o estado emocional dela. Senti o ar faltar. Eu preciso encontrar minha filha. A diretora segurou minha mão. Elisa, ela precisa de você. Mais do que nunca. E naquele instante, pela primeira vez desde o início de tudo, eu percebi que a dor da traição não era maior do que o amor que eu sentia por Marina. Minha filha estava perdida, e eu precisava ser o caminho. Marina voltou 3 dias depois. Entrou pela porta como um fantasma, pálida, molhada da chuva, cansada. Parecia ter perdido peso. Os olhos estavam fundos, roxos, quase sem brilho. Carregava a mochila como se fosse um fardo pesado demais. Eu estava sentada na sala, esperando por ela. Quando ouvi a porta se abrir, meu corpo vibrou como um alarme. Marina me viu. Parou. Engoliu seco. Oi, mãe. Ela murmurou. Eu queria correr até ela, abraçá-la, dizer que estava tudo bem. Mas algo enorme estava atravessado entre nós, e nem amor conseguia contornar tão rápido. Onde você estava? Perguntei com calma, porém firme. Ela deixou a mochila cair no chão. Na casa da Júlia. Você não ligou. Eu não sabia o que dizer. O silêncio entre nós se instalou como uma parede concreta. Você sabe o que eu descobri? Sobre a Clarice. Marina apertou os olhos, como se levasse um tapa invisível. Mãe, eu posso explicar. Marina, eu li tudo. Eu sei o que ela fez com você. As lágrimas surgiram nos olhos dela instantaneamente, mas ela desviou o olhar. Eu fui idiota, mãe, murmurou. Eu caí na conversa dela. Eu acreditei em tudo. Ela dizia que você e o pai estavam me sufocando, que eu precisava ter coragem, que eu precisava me libertar. Libertar de quê? Perguntei. A voz dela tremeu. De vocês. Eu senti a garganta fechar, mas me mantive firme. Marina estava frágil demais para que eu desmoronasse também. Filha, você achou que eu era sua inimiga? Ela começou a chorar em silêncio. Lágrimas grandes, grossas, doídas. Mãe, eu estava tão confusa, tão perdida. E ela parecia entender tudo, parecia me ver, parecia me amar como eu sou. Eu respirei fundo, cada palavra perfurando meu peito. Marina, ela te manipulou. Mas eu errei. Marina soluçava. Eu confiei mais nela do que em você. Eu trouxe ela para nossa vida. Eu te machuquei. Eu destruí tudo. Eu odeio o que eu fiz. Filha, olha para mim. Ela levantou o rosto devagar, com medo, vergonha e desespero. Você é a minha filha. Nada do que aconteceu muda isso. Marina desabou no chão. Mãe, eu não sei como te olhar, como viver depois disso. Eu não sei quem eu sou. Ela chorava como uma criança. E ali percebi algo devastador. Minha filha não era a traidora da história. Ela era a vítima mais vulnerável dela. E eu também falhei com ela. Não por descaso, mas por não ver o abismo em que ela estava caindo. Eu me ajoelhei ao lado dela. Nós vamos sair disso juntas. Prometi. De um jeito ou de outro. Marina colocou o rosto no meu colo. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a guerra de silêncios começou a ruir. 2 dias depois, enquanto arrumava o quarto de Marina, encontrei o que mudaria tudo novamente. A carta estava dobrada em 4, escondida dentro de um livro de literatura. O envelope tinha o perfume inconfundível de Clarice. Minhas mãos tremiam. Eu hesitei.
Mas era minha filha, minha família, minha vida desmoronada ali. Então eu abri. A letra de Clarice era fina, elegante, cruel. Marina, você é mais forte do que imagina. Seus pais não te merecem. Eles são egoístas. Eles te prendem. Eles te silenciam. Renato precisa de alguém que o entenda. E você sabe que isso nunca veio da esposa dele. Você fez a escolha certa me aproximando dele. Confie em mim. Eu estou fazendo isso por nós duas. E quando tudo passar, você vai agradecer. C. Meu coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. Clarice não havia apenas manipulado Marina. Ela a tinha usado como arma, como isca, como ponte para destruir minha família. E, pior, Clarice havia transformado minha filha em cúmplice de algo que não tinha maturidade para compreender. A carta escorria veneno, tóxica, doentia, predadora. Eu tremi inteira. E foi ali, naquela leitura, que minha dor virou fúria. Mas era uma fúria limpa, não cega. Era a fúria de uma mãe que entende que sua filha foi ferida, que sua família foi invadida, que alguém cruzou limites que jamais deveriam ser cruzados. E eu jurei que não deixaria isso impune. Quando Marina voltou para casa naquela tarde, sentei ao lado dela na cama. Mostrei a carta e perguntei: "Filha, você sabia disso?" Marina empalideceu, tremeu, engoliu seco. "Não, essa carta eu nunca li. Ela deve ter colocado no meu livro sem eu ver." Eu olhei nos olhos dela. E acreditei. Havia verdade ali. Dor verdadeira. Inocência ferida. Falei com firmeza: "Marina, essa mulher não vai mais te tocar. Nem emocionalmente, nem de nenhuma forma." Ela começou a chorar. "Mãe, eu sinto tanto, tanto." E pela primeira vez, eu a abracei sem nenhum peso entre nós. Nenhum. No dia seguinte, tive uma conversa difícil com Renato. Pedi o divórcio, e ele obviamente estava envergonhado e incapaz de reverter minha decisão. Sequer tentou argumentar ou me dissuadir da decisão. Eu já tinha organizado mentalmente uma lista dos nossos bens, propondo uma divisão justa. Apesar da traição, não pretendia que ele ficasse sem nada, já que também trabalhou e contribuiu para tudo o que tínhamos. Ele ficou com o apartamento da praia e o carro, e eu fiquei com a casa. Em poucas semanas, ele vendeu o apartamento da praia, comprou outro na cidade e se mudou levando suas coisas e parte da nossa história. Eu não me importei. Muitas coisas ali eu já não queria mais por perto. Lembranças de uma vida de mentiras. Só me importava a Marina. E o recomeço não acontece de repente. Ele começa pequeno, tímido, frágil. Começa no modo como Marina passou a sentar ao meu lado no café da manhã. No jeito como ela dizia "boa noite" antes de fechar a porta do quarto. No cuidado com que me observava, como quem teme me perder de novo. Começou nos bilhetes que ela deixava pela casa. "Mãe, fiz chá pra você." "Mãe, vai chover. Leva guarda-chuva." "Mãe, obrigada por não desistir de mim." Começou quando eu mesma parei de perguntar apenas "onde você vai?" e passei a perguntar "como você está?" Começou quando percebi que não era eu contra ela. Era eu e ela contra o que nos feriu. E Renato? Ele permanecia à margem, tentando, falhando, tentando de novo, cercado por remorso e desespero. A dor entre nós era funda demais para ser resolvida rápido. Mas havia algo novo em mim. Eu não estava lutando para salvar o casamento. Eu estava lutando para salvar a mim mesma. E minha filha. O recomeço também ganhou forma no dia em que Marina veio até mim, com a voz baixa e sincera. "Mãe, você pode me ajudar a me perdoar?" Eu a abracei e respondi: "O perdão começa quando a gente se permite recomeçar." Ela sorriu pela primeira vez em meses, pequeno, tímido, belíssimo, e eu entendi. A reconstrução não seria rápida, não seria perfeita, mas seria nossa. E seria possível. A chuva daquela noite parecia ter sido chamada por um coro de memórias antigas, como se o céu quisesse lavar, junto comigo, os resquícios desses longos meses perdidos.
Caminhei até o apartamento onde Renato agora morava. Um prédio, com paredes tão cinzentas quanto as escolhas que o haviam trazido até ali. Não carregava ódio, nem vingança. Carregava, acima de tudo, uma espécie madura de coragem, aquela que nasce depois de tantas quedas que a pessoa simplesmente decide que já não teme mais nada. Renato abriu a porta. Estava mais envelhecido do que ela lembrava. Parecia carregado de noites em claro, como alguém que convive diariamente com fantasmas que não sabe nomear. Ele demorou 3 longos segundos antes de dizer: Elisa, você aqui? Respirei fundo. Eu vim encerrar um ciclo. Renato franziu o rosto, surpreso. Mas já não está encerrado? Não respondi olhando diretamente nos olhos dele, como não fazia desde o dia em que descobrira a traição que partira minha vida em 2. Não enquanto você ainda achar que a única vítima dessa história foi você mesmo. Ele se afastou, dando espaço para que eu entrasse. Recusei, pois não queria pisar naquele chão. Não queria sentar na sala onde talvez ele tivesse lido mensagens secretas ou sorrido ao telefone com alguém que destruíra sua família. Não precisava reviver nada disso. Fale por aqui mesmo. Renato cruzou os braços, um gesto de defesa, como se esperasse um ataque. Mas eu estava ali em paz, ainda que uma paz forte, firme, conquistada com dor. Eu não vim para discutir o passado. Vim porque quero que você saiba algo importante. Eu te perdoo. Renato arregalou os olhos. O quê? Não fui eu que perdi a minha vida quando tudo aconteceu. Você é quem se perdeu. Eu só precisei me reconstruir. E consegui. Mas você ficou preso em ideias que nem eram suas, em decisões que você nunca assumiu. Hoje, eu finalmente consigo ver que você foi apenas fraco, não cruel. Renato engoliu seco, como se uma ponta de verdade o tivesse atingido direto no estômago. Você acha que eu não sofri, Elisa? Ele rebateu, a voz embargada. Eu me arrependo de tudo. Eu me arrependo daquela carta, daquela mulher, daquele período maldito. Assenti, com uma expressão de quem finalmente compreendia algo que sempre esteve ali, mas que só agora encontrava palavras. Eu sei, mas arrependimento sem transformação é só remorso. E remorso só serve para corroer, não para reconstruir. A chuva engrossava atrás de mim, batendo contra a calçada. O que você quer de mim? Ele perguntou cansado. Nada, respondi, firme. Não estou aqui para ouvir pedidos de desculpas atrasadas ou explicações que já não importam. Estou aqui para dizer: eu solto o que sobrou entre nós. Eu corto esse último fio. E você precisa encontrar um jeito de fazer o mesmo. Renato parecia menor, como se o próprio corpo cedesse ao impacto das palavras. Ele passou a mão pelos olhos, contendo as lágrimas que já não conseguia esconder. Eu estraguei tudo, Elisa. Até a relação com nossa filha, Marina. Marina está tentando, mas ela cresceu assistindo seus silêncios, sua traição, sua incapacidade de pedir perdão. Ela não precisa que você acerte tudo agora. Só precisa que você tente de verdade. Renato respirou fundo. Eu vou tentar. Dei um passo para trás, pronta para encerrar. Não é para mim, é para você e para ela. Eu já fiz minha parte. E antes que Renato dissesse qualquer outra coisa, me virei e fui embora, sentindo, enfim, que saía daquele lugar mais leve do que havia entrado. Renato ficou parado à porta, encolhido, como um homem que finalmente compreende que só reconhece sua própria ruína quando já não resta mais nada para esconder. Se havia uma sombra que insistia em permanecer sobre as nossas cabeças, essa sombra tinha nome: Clarice. A mulher que destruíra o casamento, manipulara a Marina com conversas falsas, insinuando segredos, mentiras e armadilhas psicológicas que quase separaram mãe e filha definitivamente. A mesma mulher que Renato dispensou quando foi descoberto, pois ali não havia amor. Havia somente uma muleta, um caso sem a profundidade que existe quando há amor de verdade. Além de perder Renato, perdeu o emprego e a credibilidade perante a comunidade escolar. Tomada pela raiva,
Clarice começou a usar informações distorcidas para difamar Marina na internet, insinuando que ela era culpada pela separação dos pais. A situação deixou de ser apenas emocional. Tornou-se judicial. E fui eu que tomei a iniciativa. Marina, essa mulher não vai mais brincar com a nossa história. Já sofremos demais por causa dela. Chega! Marina, ainda fragilizada, temia um processo, tinha medo de exposição, mas sabia que aquela batalha não era mais só sobre Clarice. Era sobre recuperar sua própria voz. Ao encontrarmos com a advogada, Camila, uma mulher calma e direta, senti algo que não experimentava há anos. Proteção. Temos material suficiente para enquadrá-la, Camila explicou. Difamação, assédio moral continuado e perseguição. E se quisermos, danos emocionais. Marina baixou os olhos. Eu só quero que ela pare. Segurei a mão de Marina com um aperto leve. Ela vai parar. O processo começou. Clarice reagiu com ironias nas redes sociais, como sempre fazia quando se sentia acuada, fingindo-se de vítima, dizendo que tudo não passava de dramas de pessoas ressentidas. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Ninguém acreditou nela. A sociedade, cansada de narrativas manipuladoras, passou a enxergar suas contradições. Pessoas que antes a defendiam começaram a duvidar. A máscara, enfim, caía. Na primeira audiência, Clarice apareceu altiva, como se estivesse indo para um coquetel. Eu, ao contrário, carregava apenas a serenidade que o tempo me deu. Marina tremia, mas manteve a cabeça erguida. Quando o juiz perguntou a Marina sobre o impacto daquelas mensagens, ela tentou responder, mas a voz falhou. Toquei levemente em seu braço e disse baixinho: "Você consegue?" Marina respirou fundo e falou: "Eu passei muito tempo acreditando que eu tinha culpa pelo sofrimento da minha mãe." Clarice reforçou isso em mim desde que eu a conheci. Ela distorceu conversas, inventou histórias, me fez pensar que eu era responsável. Quando eu era só uma menina tentando sobreviver a um ambiente confuso. Até o juiz, sério. Inclinou-se levemente, atento. Eu não quero vingança. Eu quero paz. Clarice tentou interromper, mas seu advogado a conteve. Ao final, o processo se desenhava claramente a favor de Marina. E pela primeira vez desde que aquela mulher entrara em suas vidas, eu enxerguei algo extraordinário. Clarice perdera o poder. Marina vinha lutando bravamente, mas traumas não obedecem a calendários. Depois da audiência, algo dentro dela desabou. Ela voltou para casa, entrou no quarto e se sentiu de novo com 12 anos, confusa, culpada, quebrada por dentro. Encontrei Marina horas depois, sentada no chão, abraçando as próprias pernas, o rosto escondido. "Filha, mãe, eu não aguento mais." Eu tentei ser forte, tentei ser a filha perfeita depois de tudo, mas eu nunca fui suficiente para ninguém. Marina chorou. Me ajoelhei diante dela e disse: "Você foi suficiente, sim. Você é. Você sempre será. Foi a gente que falhou com você, não o contrário. Deixamos os nossos problemas refletirem sobre você, ao invés de tentarmos resolver o que havia de errado. Deixamos o silêncio nos dividir, abrindo espaço para essa mulher manipular nossa família, vocês e Renato. Seu pai foi fraco e desleal, sim, mas ela agiu de forma intencional para destruir nossa família." Marina chorava como quem abre finalmente uma porta fechada há décadas. Eu só queria que tudo tivesse sido diferente. A abracei, apertando com força, como se eu pudesse acolher cada pedaço de dor que minha filha carregava. "Filha, nós todos queríamos, mas não podemos voltar atrás. Podemos só seguir em frente, juntas." Naquela noite, Marina admitiu algo que tentava esconder de si mesma. "Eu tenho medo de me tornar igual ao papai, ou igual àquela mulher." Segurei seu rosto coberto de lágrimas. "Olhe para mim. Você não será como eles. Você não nasceu da mentira. Você nasceu do amor. E é por isso que a mentira te feriu tanto." Marina soluçou, exausta. "Eu prometo.
Prometo que não vou mais esconder nada de você. E ao ouvir isso, eu finalmente entendi que a cura de Marina não seria linha reta, mas seria possível. O processo seguia. Renato tentava com lentidão reconstruir contato com Marina. Então, pela primeira vez, eu sentia que a vida estava tomando forma nova. Um renascimento silencioso. Certa tarde, depois de dias difíceis, Marina sentou-se ao meu lado no jardim. O sol caía devagar, pintando o céu de laranja, uma cor de cura, e falou, com voz serena: Mãe, eu queria te pedir perdão. Eu te julguei. Eu te culpei por coisas que você nunca fez. Eu deixei que pessoas te ferissem através de mim. Eu te abandonei emocionalmente, mas você continuou aqui. Segurei sua mão entre as minhas. Eu sempre estarei aqui. E você não me abandonou, não. Você estava tentando sobreviver. Eu sei o que é isso. Marina respirou fundo. Eu quero recomeçar, mãe. Quero reconstruir a nossa relação para que você possa confiar em mim de novo. Quero aprender a ser uma pessoa melhor, a ser leve. Sorri, emocionada. Era tudo o que eu queria. Então vamos recomeçar, sem pressa, sem perfeição, só com verdade. Naquele momento, ambas sentimos uma paz que há anos não tocava suas vidas. Era como se o ciclo de dor, finalmente, estivesse cedendo espaço a algo novo, algo que não apagava o passado, mas o ressignificava. E esse foi o primeiro capítulo da nossa nova história. Uma história que, pela primeira vez, não era escrita por traições, mentiras ou sombras alheias, mas por escolhas próprias. O dia da sentença chegou, como chegam os dias mais aguardados, silenciosamente por fora, ensurdecedor por dentro. Marina acordou cedo. Tão cedo que o sol ainda desenhava apenas uma linha tênue por trás das montanhas. Eu já estava de pé, preparando nosso café como sempre fazia quando precisava proteger alguém. Não com palavras, mas com gestos antigos, cheios de afeto. Conseguiu dormir? Perguntei. Tentei, Marina respondeu, forçando um sorriso. A verdade é que seu peito parecia um tambor. Não pelo medo de perder o processo, mas pelo temor irracional de que a justiça não fosse capaz de reparar feridas invisíveis. Quando chegamos ao fórum, Clarice já estava lá, mas pela primeira vez desde que entrara na vida delas, Clarice parecia pequena. Não pelo salto mais baixo do que o habitual, não pela maquiagem que tentava esconder exaustão, mas por algo interno, um esvaziamento de vaidade, talvez a queda definitiva de uma máscara sustentada por muito tempo. Renato também estava presente, sentado no fundo da sala. Ele não era parte do processo, mas quis acompanhar. Para Marina, sua presença era confusa, mistura de dor com uma estranha esperança de reconstrução. A audiência durou pouco. O juiz já tinha as provas, as mensagens, os prints, os depoimentos. Quando ele começou a leitura da sentença, Marina só conseguiu ouvir fragmentos, como se estivesse submersa numa piscina. Conduta reiterada. Agressões emocionais. Perseguição digital e psicológica. Condenação à indenização por danos morais. Mas quando o juiz acrescentou: fica ainda proibida de qualquer contato, direto ou indireto, com a vítima. Marina respirou. Pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo, como se o ar encontrasse espaço onde antes só havia ansiedade. Clarice baixou a cabeça. Seu advogado colocou uma mão sobre seu ombro, mas ela a afastou. Olhei para Marina com olhos marejados. Acabou. Finalmente. Marina não sabia se queria chorar, rir, gritar ou abraçar o mundo. No fim, apenas permitiu que as lágrimas corressem silenciosas. Renato se aproximou. Filha, Ele começou, mas sua voz falhou. Marina limpou o rosto e respondeu antes que ele completasse. Obrigada por vir. Renato engoliu seco, surpreso com a gentileza inesperada. A vida às vezes começa a se reconstruir assim, com frases simples, após anos de silêncio complexo.
Renato não se tornara santo, muito longe disso. Culpas antigas ainda o visitavam de madrugada, como visitantes teimosos que se recusam a ir embora. Mas algo definitivamente mudara. Depois do processo de Marina, ele entendeu que, se quisesse ter qualquer lugar na vida da filha, precisaria parar de esperar que o tempo resolvesse tudo enquanto ele permanecia imóvel. Um dia, chamou Marina para um café. Ela aceitou, não sem hesitação. Encontraram-se num lugar simples, perto de casa. Renato chegou 10 minutos antes, um gesto raro em um homem que sempre se atrasava para tudo. Quando Marina sentou, ele disse: "Eu preciso te pedir perdão." Ela respirou fundo. Havia esperado muito tempo por isso, e mesmo assim não se sentia preparada. "Pai, eu não sei o que dizer." Renato encarou a xícara de café como quem encara um espelho. "Eu não fui um pai bom. Na época, eu achava que estava fazendo o melhor, mas hoje eu vejo, eu me escondia atrás do trabalho, atrás do orgulho, atrás da Clarice. E você e sua mãe, ficaram no escuro. A culpa foi toda minha." Marina não disse nada. Deixou-o falar, talvez pela primeira vez na vida. "Eu nunca percebi o quanto você precisava de mim. Você era uma menina e eu estava cego, preocupado com uma imagem de família perfeita que nunca existiu." Ela engoliu a emoção. "Pai, eu também errei. Eu me afastei. Eu te julguei. Eu acreditei em coisas que não eram verdade." Renato negou com a cabeça. "Você era só uma criança tentando entender o caos ao redor. O erro foi meu." Houve um silêncio longo, mas desta vez não doía. Era apenas real. "Eu não sei se posso recuperar o tempo, mas eu queria tentar recuperar você." Marina respirou devagar. "Podemos tentar," respondeu finalmente. E foi o suficiente. O novo Renato não era perfeito, mas era presente, transparente, humano. E pela primeira vez, isso bastava. Com o processo encerrado e a relação com o pai começando a se reerguer, Marina sentiu uma inquietação que não esperava. Ela havia passado a vida inteira tentando ser filha de alguém, filha de Elisa, filha de Renato, filha de uma história quebrada, filha de uma dor que não escolhera. Agora, queria descobrir quem era ela mesma. As aulas haviam terminado e estava pronta para iniciar sua vida adulta e encontrar seu caminho. Se matriculou num curso de literatura e conseguiu trabalho de meio turno na biblioteca pública. Era o primeiro passo. Voltou para a terapia, retomou hobbies antigos, inscreveu-se num curso de escrita, algo que sempre sonhou, mas nunca teve coragem de admitir, muito menos perseguir. Eu estranhei quando encontrei Marina escrevendo madrugada adentro, luz apagada, apenas o brilho do notebook iluminando a sala. "Você não vai dormir?" perguntei sorrindo. Marina balançou a cabeça. "Mãe, acho que descobri algo sobre mim." "O quê?" Marina hesitou um pouco. "Eu gosto de contar histórias. Histórias que doem, histórias que curam, que fazem refletir. Eu gosto de transformar o que eu vivi em algo que possa ajudar alguém." Me sentei ao lado dela, orgulhosa. "Então escreva, Marina. Escreva tudo. Até o que dói. Principalmente o que dói." Marina respirou fundo. "Eu tenho medo. Medo é bom. Medo mantém a gente alerta, mas não deixa de viver por causa dele." Na semana seguinte, Marina recebeu um e-mail. Seu primeiro texto, um conto sobre uma menina que se perdeu entre os ruídos da família e encontrou a própria voz, foi selecionado para publicação em uma revista digital. Ela chorou ao ler. Não por vaidade, mas por finalmente sentir que sua dor estava se transformando em luz. A menina ferida do passado estava dando lugar à mulher que ela poderia ser. Eu me dedicara muito tempo a sobreviver que esqueci como era ser vista, realmente vista, por alguém. Não como mãe. Não como mulher traída. Não como guerreira incansável. Mas como Elisa. Foi por isso que me assustei quando conheceu Augusto. Augusto era professor de música. Tinha sorriso leve
e olhos que pareciam compreender mais do que ele dizia. Nos conhecemos por acaso, quando ele ajudou Marina com trilhas sonoras para seus vídeos e acabou sendo convidado para um jantar despretensioso. Durante a noite, percebi que estava rindo. Rindo de verdade. Rindo de uma maneira que não lembrava sentir há décadas. Depois que Augusto foi embora, Marina comentou: "Ele gostou de você, mãe." Eu quase me engasguei. "O quê? Claro que não." "Mãe, ele não tirava os olhos de você." Marina sorriu. Então senti o rosto esquentar, como uma adolescente. "Ah, eu não tenho mais idade para isso." "Tem sim. Você tem idade para tudo que quiser viver," disse Marina sorridente. Nos dias seguintes, Augusto mandou mensagens simples. "Gostei muito da nossa conversa. Obrigado pelo jantar. Se quiser, posso te mostrar umas músicas novas que estou compondo." Depois de ler, hesitei. Mas meu coração, que por tantos anos estivera fechado como um livro esquecido, depois de um casamento onde a indiferença reinava, agora parecia querer se abrir outra vez. "Mãe, você tem medo?" Marina perguntou certa noite. Respondi rápido, sem pensar. "Tenho. Muito." Respirei fundo, respondendo com honestidade. Porque pela primeira vez, parece que algo bom pode acontecer. E isso me assusta mais do que qualquer coisa ruim que já vivi. Marina segurou minha mão. "Então deixa acontecer." Augusto foi se aproximando devagar, sem invadir, sem forçar. Como quem entende que alguns corações, mesmo quando querem amar, precisam de silêncio, respeito e tempo. E pouco a pouco, descobri que não havia envelhecido para o amor. Ele só tinha esperado. 2 anos se passaram. Marina publicou um livro, nada autobiográfico, embora todo leitor sensível soubesse que as cicatrizes estavam lá, disfarçadas em metáforas. Augusto e eu estamos juntos. Não moramos sob o mesmo teto, ainda não, mas dividimos finais de semana, confidências e uma paz que jamais imaginei reencontrar. Renato tornou-se um pai dedicado, não um homem perfeito, mas um pai mais presente, o que já era muito mais do que um dia eu sonhei que ele pudesse ser. Clarice? Sumira. Não por medo, mas por insignificância. A vida, quando devolve às pessoas o próprio reflexo, trata de colocá-las exatamente onde pertencem. Numa tarde ensolarada, Marina me entregou seu livro recém-publicado. Na dedicatória, escreveu: "Para minha mãe, Elisa, que me ensinou que a verdade dói, mas a mentira mata. Obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu quase desisti de você. Que esta história nos lembre. Recomeçar não é apagar, é iluminar." Então eu chorei, mas desta vez não era dor, era gratidão. A família, tão quebrada no passado, finalmente encontrara uma forma de existir que não exigia perfeição, apenas presença, respeito, honestidade e amor. Porque no fim, sempre foi isso. Segredos e recomeços, quando minha filha me traiu, é, acima de tudo, uma história sobre quando o amor, apesar de tudo, decide ficar. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva para estar conosco nas próximas histórias. Até lá!